Você é do tipo que gosta de funcionalidade, quer reformar, decorar, mas não quer gastar seu dinheiro em algo que é bonito, mas não tão funcional assim? Então assista esse vídeo que separamos 5 itens que a gente vê muito em reforma, mas que nem sempre são tão funcionais. E o quarto item pode ser um pouquinho polêmico, então vamos lá. Ah, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu joinha. Então vamos para o primeiro item, a coifa. A coifa é um equipamento utilizado na cozinha, né, que ele serve para sugar ali o vapor, fumaça da panela. Mas a coifa só funciona como coifa se ela tiver uma interligação com o ambiente externo. Então a tubulação dela, aquela torre ali que sobe, ela leva esse vapor para o ambiente externo, seja da casa ou do apartamento. Mas o que a gente vê normalmente é que os apartamentos e as casas não têm essa interligação com a área externa. E aí a coifa acaba funcionando como um depurador, né? Ela puxa esse ar e filtra e joga de volta para o ambiente. Então por que acaba não sendo tão funcional e está nessa lista? Porque é um equipamento que ele normalmente é mais caro, tem uma instalação um pouco mais difícil, ocupa o espaço que poderia ser um armário e funciona como um depurador, que poderia ser um equipamento embutido, como você tendo mais armário, e que normalmente tem um custo um pouco menor. Então por isso que está aqui nessa lista. E vamos para o segundo item, que são as portas fecho toque, push to open, que são aquelas portas que a gente empurra um pouquinho para abrir essa porta. Essas portas são muito bonitas, elas ficam bem discretas, sem nenhum puxador, fica bem elegante. Porém, com o uso que a gente vê que essas pecinhas, elas dependem de uma manutenção, senão as portas começam a ficar meio desalinhadas, não fechar direito e acaba não sendo tão funcional assim. A gente utiliza ainda esse tipo de fechamento, porém para coisas que a gente não vai ter tanta frequência aí de abertura. Por exemplo, vai embutir no painel a caixa de disjuntores ali, então deixa essa portinha bem discreta que você só vai utilizar numa emergência ou numa manutenção. É bonito, mas não tão funcional. E vamos para o terceiro item, que seria o acabamento laqueado, a laca dos móveis. Esse acabamento é lindo, super elegante, porém tem um custo muito mais elevado do que o MDF normal e a manutenção tem que ser um pouco mais cuidadosa. Você não pode utilizar materiais abrasivos, produtos de limpeza muito fortes, tem que ser só com paninho úmido. Também a variação de temperatura, se esquenta muito, pega muito sol, pode descolorir, pode trincar, então tem que ter muito cuidado. Aqui no escritório a gente prefere utilizar a laca somente quando a gente deseja uma cor que a gente não consegue ter um MDF já pronto no mercado, ou em algum local que não dá simplesmente para colocar um vidro pintado, né? Porque o vidro pintado acaba tendo aquele aspecto brilhoso também da laca, porém tem mais durabilidade. Então a laca aqui no escritório a gente prefere utilizar realmente em casos especiais. E o quarto item que eu falei que seria um pouquinho polêmico é o porcelanato polido. Ele é desejo de muita gente, realmente ele fica muito bonito, muito sofisticado, porém é o tipo de piso que você olha contra a luz e você vê todas as manchas, você vê toda a sujeira, então ele não é tão funcional assim no dia a dia. Tanto que hoje as marcas investem muito nos acabamentos que são mais acetinados, naturais, justamente por causa dessa dificuldade que a gente tem por limpar. Se você não se importa, se joga no porcelanato polido, que ele é realmente muito bonito. E o quinto item, eu posso falar até por experiência própria, que são aquelas cubas menorzinhas que normalmente ficam junto de uma cuba maior e é utilizada para lavar ali os talheres, lavar umas verduras, umas frutas, mas na realidade ela não é tão funcional assim. O tamanho dela realmente é pequeno e acaba que você não consegue fazer a lavagem ali mesmo, você acaba tendo que levar depois realmente para a cuba maior. Então vale mais a pena investir numa cuba maior e que normalmente tem aqueles acessórios, uma cestinha, algo que você vai lavar, né, utilizar quando você realmente for lavar esses itens. Senão você aproveita esse espaço com uma cuba maior, vai ficar bem mais funcional, fora que normalmente essa cuba pequena, ela é mais cara até do que a cuba maior. Não vale o investimento, pelo menos na minha opinião. Então foram esses os 5 itens. Quero que você me conte aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se você tem algum desses itens e se você lembra de mais algum item que você vê aí na decoração e que não é tão funcional assim, tá bom? Então beijo e até a próxima.